Isitor Elkarksten. Conteúdo patrocinado. Ela só queria ser o alguém. Isso é tudo que ela desejou no início. Uma criança dormia profundamente dentro de uma barreira pequena e sólida. Em termos simples, a barreira criou seu próprio mundinho isolado do exterior. A criança nunca deu um passo para fora dessa barreira em toda a sua vida. Vocês, visitantes, têm uma presença tão grande que, só por existirem, vocês sobrecarregariam as mentes de todos os seres vivos do mundo exterior. Um dos familiares da criança, Ebo, contou isso a ela uma vez. Quase todos os seus pais e outros idosos tiveram que quebrar suas almas em pequenos fragmentos para viver nesta terra. Mas não queremos que você siga o mesmo caminho. Você é nosso último mestre. Queremos que você fique assim para sempre. Essas foram as palavras de outro membro da família, Karma. Nós três Potial existimos para guiar vocês, visitantes, Joe, agora que quase todos eles deixaram este navio, existimos para guiá-los sozinhos. Arriscaremos nossos corpos e almas para protegê-lo de qualquer pessoa que possa lhe causar danos, mestre Elkarksten. Essas palavras vieram de outro membro da família, Jay. Desde o momento em que a criança, Elk, recuperou a consciência, aqueles três sempre estiveram ao seu lado. Eles gentilmente a apoiaram. Eles lhe ensinaram muito. Eles ouviram seus desejos, exceto, porém, por apenas uma coisa. Eles nunca lhe deram permissão para sair da barreira, para ver o mundo exterior com seus próprios olhos. Um dia, Jay desapareceu. Então, até Ebo parou de aparecer. Quando Elk perguntou a Karma para onde eles foram, ela nunca deu uma resposta adequada. Assim que completarem suas missões, eles voltarão para casa, dizia ela, depois desviava os olhos. Missão? O que poderia ser isso? Elk pensou. Contudo, a sua ignorância impediu-a de refletir mais sobre a questão, e a sua juventude impediu-a de pensar na sua ignorância. Em pouco tempo, Karma também foi para algum lugar, deixando Elk sozinho na pequena barreira. Ela não sentiu ansiedade nem perplexidade, apenas tédio. No entanto, aqueles dias de tédio continuaram por muito mais tempo do que ela esperava. Dentro de seu mundo em miniatura sem sol e sem lua, ela simplesmente esperou o retorno de sua família. Elk logo ficou sem brinquedos para brincar em sua barreira. Todos os seus bichos de pelúcia sofreram desgaste devido ao tratamento rude, então ela os colocou perto da parede e os deixou sozinhos para evitar maiores danos. Assim que Jay voltasse, ele certamente os consertaria. Quando a parede externa da barreira quebrou, fez um barulho alto e rompendo. O que é isso? Elk pensou. Certamente não foi Ebo e os outros. Eles não causariam tanta confusão ao entrar. Mas quem mais poderia ter sido? A resposta logo apareceu diante dos olhos de Elk. Um humano ruivo, de 16 anos, empunhando uma estranha e grande espada que parecia ter sido feita amarrando muitos fragmentos de metal. Chamada Leila Asprey, ela era um tipo de arma, chamada Regal Brave, enviada pela Igreja da Luz Sagrada para matar o tremendamente poderoso visitante Elkarksten. Leila não tinha muito mais tempo. Feridas cobriram seu corpo. O sangue escorria por sua armadura. Inúmeras lágrimas infringiram suas roupas e sua pele por baixo. Qualquer um deles poderia facilmente ter se transformado em ferimentos fatais com um movimento errado. Quem é você? Elk enviou uma pergunta simples em forma de pensamento. Sua pergunta não continha hostilidade, mas, por mais inocentes que fossem suas intenções, carregava uma quantidade esmagadora de poder. O pensamento liberado por Elk ecoou rapidamente por todo o interior fechado da barreira e atingiu ferozmente a mente de Leila. Leila se contorceu de agonia, soltando os gritos de um pássaro estrangulado. Ebo não estava exagerando. Quando uma baleia gigante simplesmente torce o corpo, ela faz com que pequenos peixes próximos sejam arrastados. Contra a imensa alma de Elk, a insignificante alma humana de Leila não passava de um grão de poeira. Os joelhos de Leila dobraram e ela quase caiu no chão. No entanto, usando sua espada, a Calion Senhoris, como bastão de caminhada, ela mal conseguiu se sustentar. Um pequeno passo de cada vez, como se arrastasse os pés, ela avançou.
Conteúdo patrocinado. Elk não sabia o que pensar. Ainda jovem, ela ainda não entendia o conceito de morte. A realidade da situação que ocorria diante de seus olhos, Layla estando à beira da morte por causa de ninguém menos que a própria Elk, ultrapassou completamente os limites de sua compreensão. Mais precisamente porque ela não conseguia entender, Elk ficou interessada. O que está acontecendo no mundo? O que ela está tentando fazer? O que você está fazendo aqui? Elk enviou outro pensamento. Este segundo impacto fez Layla voar contra a parede. Ainda assim, mesmo com o sangue dela sujando as paredes e o chão, ela se levantou. Uau! Não sei o que está acontecendo, mas isso é incrível. O interesse de Elk só se intensificou ao ver tantas coisas novas pela primeira vez. E sua excitação só tornou suas ondas de pensamento ainda mais fortes. Layla começou, mas depois fez uma pausa para tossir o sangue que brotava de sua garganta. Eu sou Layla Asprey. Sou apenas um bravo que vai matar você e salvar o mundo. Isso parece muito problemático. Todo o corpo de Layla tremia como se tivesse sido atingido por um raio. Mas ainda assim, ela conseguiu dizer as palavras, Vé, enquanto o sangue escorria das bordas de seus lábios, ela sorriu destemidamente. Elk não entendia os conceitos de morte, dor ou sofrimento. Olhando para Layla, no entanto, Elk pôde sentir a quantidade de determinação que ela mantinha ali. Ebo, Jay e Karma, todos muito poderosos, nunca demonstraram a Elk esse tipo de emoção. Por que você quer salvar o mundo? Elk perguntou. Agarrando-se à espada em busca de apoio, Layla parou um momento para pensar. Bem, acho que, para ser honesta, é melhor que seja agora, ela murmurou silenciosamente para si mesma. Há alguém que eu amo. A expressão de Layla naquele momento. O sorriso dela. Seu sorriso gentil e deslumbrante. Vendo isso, Elk de repente quis ser como ela. Uma semente de aspiração criou raízes dentro de Elk. Eu percebo que é uma razão estúpida para matar um deus, mas o que devo fazer? Ele é ainda mais estúpido. Se eu não agir como estúpido primeiro, ele o fará. Afinal, Willen é realmente estúpido. Todos os efeitos dos impactos se sobrepuseram, trabalhando para destruir a consciência de Layla. Seus olhos pareciam estar perdendo o foco, como se estivessem entrando em um sonho, mas ela continuou se aproximando, um passo de cada vez. Eventualmente, ela chegou bem na frente do rosto de Elk. Bem, então, pequeno Deus. Não tenho nada contra você, mas boa noite. Espero que você tenha bons sonhos. Layla ergueu a espada e então, lenta e limpamente, enfiou-a direto no peito de Elk. A lâmina perfurou suavemente o pequeno corpo de Elk, como se estivesse acariciando a cabeça de um bebê. Elk piscou confuso. Os visitantes, sendo imortais, não poderiam encontrar a morte a não ser em sua terra natal, e a estrada para lá havia sido perdida há muito tempo. Assim, embora pudessem sentir dor, seus corpos não conseguiam reconhecê-la como perigosa. O sangue fluiu da ferida. As rachaduras que atravessavam a lâmina se alargaram ligeiramente e uma luz fraca começou a sair das lacunas, significando a ativação do talento de Senioriolis, o Calion de classificação mais alta já forjado pela humanidade. Sua capacidade de converter qualquer ser imortal não admitia exceções. Após um breve período, a luz fraca enfraqueceu e desapareceu completamente. Layla, com o coração e a mente completamente dizimados, finalmente ficou sem forças e fechou os olhos. A visão de Elk de repente ficou preta, como se uma cortina tivesse descido diante de seus olhos. Uma sensação flutuante envolveu seu corpo. Ela parecia estar caindo para todo o sempre. Para baixo, para uma vasta escuridão. Ela foi cada vez mais fundo. Com isso, o jovem visitante caiu no longo sono conhecido como morte. Os Braves conseguiram derrotar os malvados visitantes, eliminando a grande ameaça que pairava sobre o mundo. Assim como em todas as histórias de heróis, a justiça prevaleceu e os fortes protegeram os fracos. Infelizmente, vidas foram perdidas, mas certamente não em vão. Seus sacrifícios permitiram que a humanidade sobrevivesse.
Cada morte tinha um significado. A única coisa que faltava fazer era comemorar esse maravilhoso final feliz. Mas enquanto todas as massas se regozijavam inocentemente, uma noite, o quase bravo Navrutri Teigoza roubou o cadáver do visitante Elkarksten de seu cofre lacrado e o levou em segredo. Os fragmentos das almas dos visitantes não serviram apenas como um dos ingredientes que criaram a humanidade, mas também como a chave para salvar a humanidade da destruição. Com o objetivo de destrancar a porta da salvação, Truold extraiu a alma do cadáver que Navrutri trouxe e tentou quebrá-lo em pedaços. No entanto, não correu muito bem. Houve muitas razões para isso. No momento da batalha decisiva, ninguém sabia o paradeiro do fundador do Truold, Niels de Foreigner. Uma associação de médicos roubou vários pesquisadores do Truold, percebendo que seu trabalho poderia levar a avanços no tratamento de muitas doenças. Além disso, grupos de aventureiros atacaram a organização, alimentados pelo seu senso de justiça e pela convicção de que o Truold era um grupo maligno que representava uma ameaça ao Império. Todas as várias razões interferiram umas nas outras de maneiras complexas para produzir o resultado inevitável. A alma, que precisava ser quebrada em pedaços tão finos quanto grãos de areia, manteve quase metade de sua forma original, enquanto a outra metade se quebrou em pedaços apenas do tamanho de pedrinhas. É claro que isso se mostrou insuficiente para ser a chave da salvação. As histórias de heroísmo não tinham mais utilidade. Ninguém orou por um milagre ou tentou reverter a situação. A antiga sabedoria capaz de resolver tudo nunca despertou. Então, naturalmente, a humanidade permaneceu no seu caminho original para a devastação. Três coisas ficaram para trás depois. As terríveis feras que carregavam um ódio profundo por toda a vida e continuaram seus violentos ataques até que nenhuma presa permanecesse à vista. Os poucos refugiados que mal sobreviveram ao primeiro ano antes de procurarem segurança no céu. E, por último, os fragmentos despedaçados da alma de Elkarksten, abandonada e sem ter para onde ir. Tive outro sonho sobre a terra no céu. Dentro de um espaço ilusório criado pelo Xantor, uma garota ruiva falou para o ar vazio à sua frente com um bocejo. Aquela fada de novo? Aquele que arrastou uma criança fera para um lago. Daquele ar vazio, apareceu um grande peixe voador. Não, aquele foi punido logo depois disso. Este sonho era sobre outros diferentes. Um bando de fadas se reuniu dentro de uma floresta e causou uma confusão. Eles não conseguiam falar, mas choravam, riam e gritavam. Parece um distúrbio na vizinhança. Sim, outros ficaram irritados, disse a garota ruiva, e o peixe acenou com a cabeça em aprovação. Eu me pergunto quem eles eram. O que você quer dizer? Quando sonho, estou em um lugar nostálgico. Dentro daquela pequena barreira, numa época em que Ebo e Jay ainda estavam lá. Ah, nosso navio, hein? Ali é como se houvesse histórias espalhadas. Em buracos nas paredes, ou presos entre armários, nas ilustrações de livros ilustrados, quando os encontro, aprendo sobre aquelas crianças. O que eles fazem, o que pensam, o que sentem e assim como lendo um livro, posso ler suas vidas. Conteúdo patrocinado. Essa barreira em que estamos já é como um sonho, mas você ainda tem sonhos além disso? Acho que você está chegando nessa idade, comentou o peixe, mas a garota não entendeu direito. Essas crianças são todas vocês, El. Meu. Aqueles idiotas que destruíram sua alma não tinham muito poder ou habilidade. Basicamente, eles não terminaram o trabalho. Os fragmentos eram todos de tamanhos diferentes e ainda permaneciam conectados entre si. Essas fadas em seus sonhos são o resultado de partes de sua alma, e como o cabelo que você cortou há muito tempo ou algo assim. Já que você não morreu direito, esses fragmentos de sua alma não poderiam ficar parados. E através dessa conexão, você vê suas vidas como sonhos. Então meus sonhos estão realmente acontecendo, fora deste mundo barreira? Isso mesmo. Aquelas garotas pregando peças e sendo punidas e causando confusão, e tudo isso realmente aconteceu? Ah, entendo, pensou El. É interessante.
O mundo barreira criado pela primeira besta em que ela residia proporcionou ao ingênuo Elk entretenimento mais que suficiente, mas as vidas efêmeras daquelas fadas no céu forneceram um tipo de estímulo completamente diferente. Ela desfrutava de seus sonhos, ou melhor, da vida dos fragmentos de sua própria alma, como uma espécie de diversão que lhe permitia vivenciar histórias curtas e agradáveis. Depois disso, o tempo passou. Dentro do mundo criado pelo Chantor, porém, a passagem do tempo não tinha significado. Cada dia passou exatamente da mesma maneira que o anterior. O bom senso de que com cada ciclo de nascer e pôr do sol o amanhã se torna hoje e o hoje se torna ontem não se aplicava. Uma constante hoje simplesmente continuou para todo o sempre. Em meio a essa monotonia sem fim, só os sonhos de Elk mudaram pouco a pouco. Ilhas flutuantes caíram nas mãos do flutuante Teimerre. Algumas fadas impediram esses ataques fazendo seu Venom ficar furioso. Algumas pessoas perceberam isso e tiveram a ideia de usar as fadas, que antes nada mais eram do que perturbadores da vizinhança que viviam no interior das florestas, como armas para proteger as ilhas. Recentemente, meus sonhos têm sido um pouco perturbadores. Ver as fadas se dedicando a perseguir suas ambições tornou os sonhos de Elk divertidos, mas recentemente ela quase não conseguiu mais ver isso. Agora, ela só via fadas que se matavam para salvar a vida de outras pessoas, como se fossem meras ferramentas. Mais tempo se passou. Como sempre, quando a noite chegava, Elk observava a vida das fadas. Ela observou as fadas aprenderem a língua do povo da ilha, receberem espadas e se tornarem soldados, embora ainda fossem tratadas como armas. Nesse ponto, algumas das fadas começaram a ter um senso de identidade e o desejo de viver. Por alguma razão, Elk não conseguiu ver aquelas fadas por algum tempo após o seu nascimento. Só depois que cresceram é que suas histórias se conectaram aos sonhos dela. Segundo Karma, esses fragmentos, depois de passarem por muitas reencarnações, aproximaram-se de existir de forma independente, enfraquecendo no processo sua conexão com Elk. Isso significava que as histórias divertidas de Elk acabariam por desaparecer completamente. Ela não ficou muito feliz ao ouvir a notícia. Então, um dia, uma fada em particular apareceu nos sonhos de Elk. Aquela fada tinha cabelos da cor de um céu azul claro e olhos da cor da superfície calma do oceano. Ela possuía grande força e, além disso, o uso dessa força já estava firmemente decidido. Ela empunharia o Calion Senhorolis e derrotaria um Teimerre especialmente grande, perdendo a própria vida no processo. Ela existia para esse único propósito. Ah, isso de novo não. Só de ver o início daquela história simples e fechada, Elk ficou um pouco deprimente. Essa fada seria exatamente igual a todas as outras. Ela jogaria fora sua curta vida sem nunca conhecer a diversão ou a felicidade. Elk previu facilmente a conclusão. A sua previsão teria sido exatamente correta, se não fosse por 3 momentos decisivos. Primeiro, a fada de repente teve vontade de passear por uma cidade estrangeira. Segundo, um gato travesso pegou seu precioso broche e fugiu. E terceiro, depois de cair de um prédio alto, ela caiu em cima e quase esmagou um jovem de cabelos negros. Você está machucado. Você está vivo. Algum órgão foi esmagado. Ah! Os dois correram pela cidade, depois se separaram e se encontraram novamente. Conteúdo patrocinado. Pois bem, prazer em conhecê-lo, senhor supervisor. Eventualmente, a fada percebeu os sentimentos dentro dela. Se eu pedisse um beijo ou algo assim, o que você faria? Com sua determinação de morrer desfeita, ela caiu em um confuso redemoinho de ressentimento, mas ainda assim, manteve a cabeça erguida e decidiu correr atrás de suas aspirações. Elk ficou absorta na história daquela fada, naquela vida que um dia fez parte dela. Ela sentiu como se aquela fada tivesse levado algo importante dela, mas ela não sabia o que. A fada amou alguém e desistiu de sua própria felicidade por essa pessoa. Ela foi sem hesitação para um campo de batalha onde a morte certa a aguardava. Ah, isso mesmo. Elk percebeu, a garota lembrava de Leila, a humana Regal Brave que uma vez matou Elk Arkstin. Elk morreu enquanto desejava ser como Leila. Ela levou essa admiração consigo para o túmulo.
Esse desejo se tornou realidade. Todas as fadas dos sonhos de Elk jogaram suas vidas fora sem pensar em sua própria felicidade. Ela só nunca prestou muita atenção a esses elementos, pois ela mesma não entendia muito bem os conceitos de amor ou de felicidade própria. Seus sonhos tinham ficado chatos recentemente, mas agora Elk percebeu que isso era resultado de seu próprio desejo. Ela queria interagir com o mundo exterior. Ela queria brandir uma grande espada e se sacrificar como Leila. O tempo todo, aqueles desejos infantis dela foram realizados repetidas vezes, consumindo inúmeras vidas no processo. Mas agora, essa garota de cabelo azul. Kotori Nota Senioris quebrou o padrão. Em vez de simplesmente seguir os desejos de Elk, ela tinha as suas próprias aspirações. Ela amava alguém e não escondia esses sentimentos. Ela queria trazer felicidade para aquela pessoa e encontrar a sua também. Ela partiu para uma batalha perigosa, apesar do medo e da agitação dentro dela. Dentro de seus sonhos, Elk não era mais do que uma criança sentada dentro das ruínas do antigo navio dos visitantes. Ela não entendeu o que tinha feito, nem sentiu nada. No entanto, quando ela acordou no mundo barreira, ela ficou com raiva de si mesma. Como ela poderia ter sido tão má? Ela queria vomitar. A Igreja da Luz Sagrada estava certa. Elk Arxten era um deus perverso que merecia ser morto. Você não deveria se preocupar com isso, Karma disse casualmente. Todas aquelas meninas morrendo e nascendo são você, então você não está realmente prejudicando ninguém. Não só isso, mas aquelas ilhas no céu estão sendo protegidas com o seu poder, certo? Você está fazendo uma coisa boa. Não, pensou Elk. Kotori pode ser eu, mas não sou Kotori. Embora todas as fadas fizessem parte de Elk, cada uma delas mantinha sua antiga personalidade e aspirações individuais. Elk não estava lutando desesperadamente por algo parecido com eles. Ela não podia. Ela só podia observar à distância e admirar aqueles que podiam. Tempo passou. Elk observou Kotori desabar por dentro durante a batalha. No início, seus sonhos não passavam de uma forma de diversão onde ela podia vivenciar histórias curtas e agradáveis. Eles não eram mais do que uma forma de obter estímulos que ela não conseguiria de outra forma dentro do mundo barreira. Então por quê? Por que isso estava acontecendo? Eu tenho um desejo. Este provavelmente será o meu último, disse Kotori. Eu sei, pensou Elk. Não me lembro exatamente, mas sinto que há alguém que quero salvar. Há sentimentos que quero transmitir. Eu também sei disso. Eu não sou você, mas você sou eu. Eu vi você perseguir Willen esse tempo todo. Eu entendo tudo agora. Mas ainda estou perguntando a você. Achei que você diria isso. Elk não teve coragem de dizer a Kotori que queria que ela parasse, que vivesse um pouco mais, para deixar Elk ver um pouco mais de sua história. Então ela simplesmente se despediu dela uma última vez. Elk não derramou uma única lágrima em seu sonho. Mas ainda assim, ela não conseguiu desviar os olhos da história da garota de cabelos azuis e do jovem de cabelos pretos até o final. O que já foi Nephren? Conteúdo patrocinado. Poc poc poc. Ela sentiu algo pequeno e macio cutucando repetidamente suas bochechas. Extremamente cansada sem motivo aparente, ela teria gostado muito de dormir um pouco mais. Ei, acorde. Poc 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 poc. Como ela ignorou, as cutucadas só aceleraram. Suas bochechas moles saltavam para cima e para baixo. Não doeu, mas com certeza foi irritante. Ela rolou, tentando afastar o incômodo. Um pequeno barulho soou próximo. Vamos, você já vai acordar? Cale a boca e vá embora. Eu já contei, ou talvez ela ainda não tivesse falado nada, mas de qualquer forma, ela estava cansada. Ela queria dormir mais, muito mais. Se você continuar dormindo aqui, vai pegar um resfriado, sabe? Agora que esse incômodo mencionou isso, ela percebeu pela primeira vez a frieza que a rodeava. Parecia que todo o seu corpo estava encharcado de água gelada. Não é uma sensação muito boa.
Ela queria um cobertor macio e um travesseiro quente. Com pensamentos sobre uma cama confortável passando por sua cabeça, Nefrin lentamente abriu. Destruir, 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 recuperar. Ah! Oprimida pelos súbitos impulsos destrutivos que ameaçavam roubar-lhe a consciência, ela fechou os olhos novamente em pânico. A tempestade de impulsos diminuiu gradualmente. O que é que foi isso? O medo racional tomou conta de Nefrin no lugar da torrente irracional de emoções. Alguma coisa desconhecida havia entrado dentro dela. Ou não, era mais como se ela mesma tivesse se transformado em algo desconhecido. Oh, meu Deus, veja o que aconteceu com você, disse uma voz desconhecida. Parecia que pertencia a uma mulher de meia idade. Quem é você? Falaremos sobre isso mais tarde. Em primeiro lugar, tente abrir apenas o olho direito. Mas... tudo bem. Confie em mim. Nefrin sabia que não deveria confiar em estranhos, mas não detectou nenhuma hostilidade na voz e certamente não poderia continuar tremendo com os olhos fechados para sempre. Preparando-se para o pior, ela cautelosamente fez o que a voz lhe disse para fazer. Pouco a pouco, seu campo de visão se ampliou. Bem na frente dela, um peixe escarlate flutuava. Você está bem? Você pode ver? Meus olhos estão quebrados. Parece que um peixe está voando. Oh, então seus olhos devem estar normais. Olha, você pode ver minhas lindas escamas, certo? Conteúdo patrocinado. O peixe deu uma cambalhota no ar. Suas escamas vermelhas e prateadas brilhavam intensamente. Como prometido, eles proporcionaram uma visão fantástica e deslumbrante. Quanto aos impulsos estranhos de antes, eles não haviam desaparecido completamente, mas pareciam muito mais silenciosos. Os impulsos constantes que atormentavam sua mente eram irritantes, mas não eram um grande problema. Onde estou? Nefrin deu uma olhada ao redor. Paredes de terra cercavam-na de todas as direções, elevando-se no céu como penhascos. Uma poça rasa de água clara se acumulou perto de seus pés, submergindo cerca de metade de seu corpo. Muito acima, um grande rasgo corria pelo teto, expondo o céu azul além. Caímos lá de cima. Nefrin perguntou. É o que parece, respondeu o peixe. Está frio, ela disse com um arrepio. Eu disse que você pegaria um resfriado dormindo assim, e bem, você provavelmente não terá que se preocupar com isso pelo resto da vida. O peixe estranho disse algumas coisas estranhas. O que você quer dizer? Bem, e vamos falar sobre isso mais tarde. Primeiro vamos procurar uma saída. Ficar aqui para sempre não seria muito divertido, e estou começando a sentir falta do sol. Esta área estava originalmente cheia de buracos e o solo devia ser fraco. Foi assim que surgiu esse grande buraco. Se tentarmos todos esses caminhos, tenho certeza de que acabaremos saindo. NN. Com o olho esquerdo bem fechado, Nefrin acendeu Venom. Asas cinzentas brilhantes brotaram em suas costas. O Venom fez seu trabalho sem problemas, ou talvez até mais suave que o normal. O corpo de Nefrin flutuou do chão. Ei, por que você não disse que poderia voar mais cedo? Eu vou em frente. Com um bater de suas asas ilusórias, Nefrin decolou para a superfície. Por que ainda estou vivo? Nefrin se perguntou. Naquela batalha no Plantagenesta, ela recebeu ferimentos fatais e caiu no chão. Então, poucos segundos antes de sua morte, ela e Willen ficaram presos em algum estranho mundo de barreiras. Quando eles finalmente destruíram aquele mundo, ela pulou nessa coisa preta estranha engolindo Willen, e cerca de metade disso foi para ela. Não importa o que ela pensasse sobre isso, qualquer fada normal teria morrido 3 ou 4 vezes durante tudo isso. E Nefrin Hookinsania, não tendo nenhuma habilidade especial como alguém como Kotori, era uma fada muito normal. Olhando para seu corpo, Nefrin viu que seu uniforme militar estava esfarrapado e dificilmente se parecia com sua forma original, mas ela não viu nenhum ferimento. Dado o pouco tempo que passou e a gravidade dos ferimentos sofridos durante a batalha, uma recuperação natural teria sido impossível.
Quase parecia mais provável que de alguma forma sua consciência tivesse mudado para um corpo totalmente novo. No entanto, ambas as explicações pareciam totalmente ridículas. Parado na superfície do solo, Nephren percebeu a falta de vento. Olhando para cima, o mesmo céu azul que ela viu em Reguaire a cumprimentou. No entanto, ao contrário de Reguaire, uma planície cinzenta se estendia em todas as direções até onde a vista alcançava. Realmente não há nada aqui, disse o peixe flutuando ao lado dela. Ignorando seu companheiro, Nephren procurou a figura de uma certa pessoa, mas não encontrou nada. Willen não está aqui. Eles estiveram juntos o tempo todo. Quando eles entraram na ilusão e quando a destruíram, Nephren sempre esteve nos braços de Willen. Mesmo que algum tipo de impacto tivesse afastado Nephren, não poderia ter colocado tanta distância entre eles. Também não vejo meu companheiro em lugar nenhum. O corpo dela ainda não está em condições de se movimentar. Eu me pergunto para onde ela desapareceu. Virando-se para o lado, Nephren examinou o peixe estranho mais uma vez. Grande. Essa foi a primeira palavra que lhe veio à mente. Embora não seja grande o suficiente para engolir Nephren inteira, o peixe certamente poderia estrangulá-la até a morte se enrolasse nela. Escusado será dizer que os peixes geralmente vivem na água. Ela já havia lido sobre peixes voadores em livros antes, mas eram todos peixes pequenos que nadavam no ar em grupos. Ela nunca tinha ouvido falar de um peixe voador tão grande antes, muito menos de um peixe que fala. Então quem és tu? Conteúdo patrocinado. Acho que já é hora de me apresentar. Meu nome é Lago Carmine. Como você pode ver, sou o Potial que governa os ventos e a chuva. O Potial. Nephren já havia lido sobre eles em um livro antes. Eram deuses que serviram aos visitantes e aos responsáveis pela criação direta do mundo. Em outras palavras, seres muito poderosos. No entanto, isso não ocorreu imediatamente. Quero dizer, se alguém de repente lhe dissesse que é um deus, você provavelmente ficaria pelo menos um pouco hesitante em acreditar nele. Além disso, como você pode ver? Tudo o que Nephren pôde ver foi um peixe voador suspeito e falante. Certamente, o peixe não era normal, mas ela também não conseguia sentir algum tipo de ar divino nele. Eu o vejo. Sim. Os peixes dançaram alegremente. Ah, mas não tenha uma ideia errada nem nada. Eu não fui sempre assim. Eu costumava ter uma forma física super bonita, graciosa e magnífica. Ignorando o rosto totalmente desinteressado de Nephren, o peixe continuou, mas eu perdi isso há cerca de 500 anos. Desde então, não consigo manter minha presença sem residir na consciência de alguém. Fui reduzido a esta lamentável forma ilusória. Forma ilusória. Nephren nunca tinha ouvido o termo antes, mas ela poderia inferir o que significava. Então, em outras palavras, esse seu corpo não é real? Isso mesmo. Só você pode me ver e só você pode ouvir minha voz. Bem. Você não se sente sortudo por ter privilégios tão exclusivos? De jeito nenhum. Em primeiro lugar, como não parecia haver mais ninguém por perto, essa exclusividade não tinha exatamente nenhum significado. Então por que um Deus está perto de mim? Sim, é exatamente sobre isso que precisamos conversar. O peixe levantou a voz e bateu as barbatanas da cauda. Chato. Eu tive um anfitrião adequado antes de você. Eu estive com ela o tempo todo dentro daquele mundo barreira. Mundo barreira. Aquele eterno jardim em miniatura que Almaria, o Shinator, criou ao prender todos os residentes de Gomag dentro dele. Mas então vocês apareceram e destruíram aquela barreira do mundo. O impacto naquele momento me tirou da consciência do meu anfitrião. Além disso, eu a perdi de vista. Por um segundo entrei em pânico, pensando que iria simplesmente desaparecer, mas então encontrei você por perto. E foi assim que acabei com você. Espere, espere. Aquele mundo era uma prisão, e uma prisão especial, prendendo um grande número de Innetvit. Levando isso em consideração, esse autoproclamado Potial também preso lá não surpreendeu particularmente Nephren.
No entanto, quanto tempo você ficou aí? Nefrin perguntou. Há muito tempo. Se você já tivesse perdido seu corpo físico, quando sua consciência foi expulsa da barreira, você não deveria ter sido capaz de viver. NHM, é por isso que eu estava em apuros antes de encontrar você. Não isso. Você disse que tinha um anfitrião. Eles estão bem? Oh meu Deus, se preocupando com alguém que você nunca conheceu? Que gentileza sua! Ou será que você percebeu que meu anfitrião não é um completo estranho para você? Acho que esse peixe está faltando o poi e espere, o quê? As palavras surpreendentes do peixe fizeram com que Nefrin abrisse acidentalmente o olho esquerdo levemente. Destruir, 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 destruir. Ah! Ela fechou imediatamente. Apenas a partir daquela fração de segundo, porém, uma dor intensa permaneceu em sua cabeça, como se alguém a tivesse golpeado com um martelo gigante. Ela se agachou na areia e suportou a agonia. Conteúdo patrocinado. Tenha cuidado, ok? Um movimento errado e isso pode sequestrar você, alertou o peixe. O que você quer dizer? A alma do Shentor provavelmente está dentro de você, semelhante a como estou dentro de você. Bem, as feras realmente não têm um senso de identidade, então é mais como um pacote de desejos e impulsos. Desejo. Impulso. Nefrin certamente sentiu aqueles furiosos dentro dela. Serei uma fera como aqueles em Netvit? Ah, não, provavelmente não. Mesmo que não seja uma forma física, estritamente falando, seu corpo ainda é fundamentalmente seu. Fundamentalmente? Tornou-se infinitamente próximo de ser humano depois de tantas reencarnações, mas não se tornou completamente humano. Portanto, mesmo que sua mente fique perturbada, não creio que seu corpo seja levado embora. Provavelmente. Eu não entendo. Depois de caminhar um pouco, tropeçaram nos vestígios de um acampamento. Um anel de pedra cercava uma pilha de lenha queimada. Ao lado havia inúmeras caixas de madeira e latas meio enterradas na areia. Que bando de turistas rudes! Esta terra não é uma lata de lixo, comentou Carmine Lake casualmente. Nefrin começou a perceber que não precisava acompanhar toda aquela conversa afiada de peixe. Estas ruínas provavelmente marcaram o acampamento de alguns salvadores. Talvez eles tenham desenterrado mais tesouros do que o esperado em sua expedição e acabaram tendo que abandonar cargas desnecessárias da aeronave. Nefrin pegou uma lata próxima. Era pequeno o suficiente para ela poder carregá-lo em um braço. Seu conteúdo já havia sido esvaziado. Na lateral, a areia havia apagado quase toda a escrita, mas Nefrin ainda conseguiu decifrar as letras. Disposições do Exército tipo L7 padrão, M. Disposições do Exército. Por um momento, a possibilidade de as ruínas pertencerem aos Plantagenesta passou pela cabeça de Nefrin. No entanto, ela logo desconsiderou isso. Depois que a aeronave partiu, o Shentor apareceu. Na presença de tal poder, o poder de transformar tudo e qualquer coisa em areia, meras latas não teriam sobrevivido. O acampamento devia ser de algum tempo depois de Willen matar o Shentor e quebrar a barreira do mundo. Quanto tempo eu dormi no subsolo? Nefrin perguntou. Cerca de 10 dias, respondeu o peixe casualmente. Mas não estou com fome. Bem, a presença de uma besta eterna está dentro de você. Seu corpo ainda não foi dominado. Outra resposta casual. Agora, você se transformou um pouquinho em uma fera. Imortal e imortal, pensando dessa forma, deveria ser mais fácil de entender, certo? Certamente, isso tornou muito mais fácil para Nefrin entender por que ela não estava morrendo de fome. No entanto, ela não queria exatamente entender isso. Então eu sou imortal? De certa forma. Você não é indestrutível, então existem algumas maneiras de isso acontecer. Eu vejo. Que irônico, pensou Nefrin. Ela havia se preparado para a morte. Ela aceitou isso e, além disso, esteve a apenas um passo disso várias vezes.
Mas agora, de alguma forma, as coisas aconteceram exatamente o oposto do que ela havia preparado. Acho que não tenho mais para onde voltar. Nefrin murmurou. Conteúdo patrocinado. Só um pouquinho ou não, uma besta ainda é uma besta. Ela não seria muito bem-vinda em Reguaire. Aqueles dias no armazém das fadas, aquela vida tranquila e despreocupada, agora pareciam imensamente distantes. Você está bem? Perguntou o peixe. Nefrin deu um grunhido que não confirmou nem negou seu bem-estar. Afinal, ela mesma não sabia a resposta. Ela puxou um pedaço de tecido vermelho de uma das caixas de madeira enterradas na areia e envolveu-se com ele no lugar do uniforme militar esfarrapado. Eles caminharam pela areia por dias. Sob a influência da besta dentro dela, o corpo de Nefrin não sentia mais exaustão. Ela poderia ter caminhado para sempre se quisesse. No entanto, ela nunca sentiu vontade. A cada poucas horas, eles paravam e descansavam em algumas pedras próximas. Quando a noite chegou, ela se deitou na areia e fechou os olhos. Felizmente, seu corpo não havia esquecido como dormir. Ela não se cansava mais, mas ainda assim conseguia dormir. Ela poderia sonhar. Um dia, todas as suas memórias desapareceriam na areia cinzenta, mas, por enquanto, ela ainda poderia aquecer seu coração com lembranças do passado. Certa vez, eles encontraram um grupo de feras. No topo de uma suave encosta arenosa, por volta das 10 auroras estavam se banhando ao sol, com seus corpos semelhantes a cordas descansando verticalmente suas muitas agulhas retraídas para dentro. Quando Nefrin se aproximou, eles não responderam. Mesmo que ela os cutucasse, eles torceriam seus corpos, irritados, mas ainda assim não atacaram. Eles acham que sou um deles? As feras quase imortais não precisam de comida. Consequentemente, eles não atacam um ao outro. Eles não param por nada para destruir todas as outras formas de vida, mas em um lugar apenas com feras, eles se comportam de forma incrivelmente calma, contraditória à sua reputação habitual. Ou talvez seja assim que as bestas deveriam ser originalmente. Talvez o seu forte desejo por este estado pacífico seja precisamente o que os leva a eliminar os seres estrangeiros que perturbam o seu tranquilo repouso. Talvez isso seja realmente tudo o que eles estão tentando fazer e, quando não há estrangeiros por perto, eles simplesmente passam o tempo relaxando. Nefrin pegou uma aurora relativamente pequena e tentou abraçá-la. Ele se contorceu em resistência, mas não a cutucou com as agulhas. Bem, isso não é bom, Carmine Lake murmurou. Sua personalidade não combinava muito bem com a de Nefrin, mas nessas planícies arenosas vazias, o peixe acabou sendo um precioso parceiro de conversa. A presença de Elk está muito longe. Não só isso, ela parece estar no céu. Seu anfitrião anterior que você mencionou anteriormente? Sim, sim. Por céu, você quer dizer Reguaire? Esse pode ser o caso, o peixe estremeceu enquanto saltava. Nefrin, você pode voar até lá? Talvez eu consiga. Normalmente, isso teria sido uma proposta ridícula. Dada a distância e a altitude, simplesmente não seria possível para as asas de uma fada normal. No entanto, Nefrin agora não era uma fada normal. Agora que seu corpo não conhecia mais a exaustão, ela poderia voar continuamente sem dormir pelo tempo que quisesse. No entanto, ela hesitou em fazê-lo. Claro, Nefrin sabia o que aconteceria se ela, quase uma besta, se aproximasse de Reguaire. Ela e os outros leprechauns existiam com o único propósito de proteger Reguaire da ameaça das bestas. Ela imaginou a Isaiah Elantouk com suas asas ilusórias bem abertas, apontando as pontas de suas armas escavadas diretamente para Nefrin. Eu não quero. Venha por favor. Não. Se você quiser ir, vá sozinho. Se eu pudesse já estaria lá. Mas não posso. Eu só existo dentro da sua cabeça. Carmine Lake dançou exasperado. Finalmente rompemos aquela barreira estúpida e agora veja que bagunça isso se tornou. Aposto que Aboncandre e Jadineio estão em algum lugar brincando e se divertindo, e venham me buscar, seus idiotas. Eu me pergunto onde estará Willem, pensou Nefrin, ignorando as altas queixas do autoproclamado Potial.
Ela não sabia sobre aquele tal de Elk, mas Willem definitivamente devia estar em algum lugar no terreno. Claro, ela não era otimista o suficiente para acreditar que Willem ainda era o mesmo. Ao contrário de Nefren, ele era puro Netvit. Depois que aquela coisa negra, a alma do Shentor, entrou nele, ele não teria sido capaz de manter seu senso de identidade. Ela não achou muito difícil imaginar que a fera havia assumido o controle de sua mente e de seu corpo, e que ele havia se transformado em um ser completamente diferente. Mais ainda, Almaria contava com ela. Nefren queria estar ao lado de Willem. Mesmo que ele fosse agora uma fera, ela queria se aconchegar nele. Presa na vasta terra cinzenta, Nefren não conseguia pensar em nenhum outro desejo que tivesse para o futuro. Conteúdo patrocinado. Um retorno indesejável. Conteúdo patrocinado. Havia um cara mau. Aí apareceu um cara forte e bateu nele. O mal desapareceu do mundo e todos ficaram felizes. Muitas histórias começam assim e muitas outras terminam assim. A história deles, infelizmente, não seguiu esse padrão. Eles não tinham nenhum mal colossal para culpar toda a miséria do mundo, nem tinham a força para esmagar galantemente tal mal. A história deles começou em um lugar um pouco estranho e certamente seguirá seus passos enquanto vagam pela escuridão antes de terminar em seu destino final. No céu acima da 11ª ilha flutuante, um dirigível com a aparência de um navio de expedição terrestre civil regular voava dentro de uma espessa cobertura de nuvens de trovão. No geral, o navio apresentava sinais claros de desgaste. As placas à prova de poeira desenvolveram um padrão peculiar de manchas depois de receberem o tratamento necessário para descer à superfície tantas vezes. As hélices esquerda e direita diferiam ligeiramente, e as venezianas foram fechadas em muitas das janelas de vidro na lateral do navio devido às numerosas rachaduras nelas. Em seu casco, o rosto de um gato preto e as palavras Robatou Adventure Company foram pintados de maneira desleixada. Se uma pessoa instruída visse este navio de perto, entretanto, notaria algumas coisas estranhas em sua aparência externa. Por exemplo, apesar da extrema sujeira geral, as placas à prova de poeira pareciam quase novas, sem sinais de danos. Além disso, o voo do navio parecia relativamente estável, embora todas as suas partes parecessem incompatíveis e montadas às pressas. As venezianas penduradas nas janelas laterais pareciam tão robustas em contraste com quase todo o resto. E mais do que tudo, o rugido estrondoso que produziu obviamente pertencia a um grande reator mágico em chamas, completamente inadequado para um pequeno navio civil. Em outras palavras, ao contrário do que parece, este não era um dirigível civil comum. Seu nome oficial era Tomorrow Grasper No. 7B e pertencia à frota da Força Aérea de Defesa Nacional de Elpis na 13ª ilha flutuante. Dentro da cabine, um soldado Frogger verificou os numerosos medidores na parede com seus olhos redondos. Todos eles olharam de volta mecanicamente, exibindo seus números habituais e estáveis. Navegação suave. O dirigível chegaria ao primeiro distrito portuário da 11ª ilha flutuante antes do amanhecer, nesse ritmo. Depois disso, eles poderiam entregar o seu novo saque aos pesquisadores do Exército de Defesa Nacional. Com licença, oficial. O Frogger virou a cabeça. Eu realmente acho que deveríamos nos livrar dessa bagagem. Isso vai contra nossas ordens, mas é simplesmente muito perigoso. Você pegou a doença covarde? Disse o oficial Lucantrobos em tom zombeteiro, mostrando suas presas. Não, é só e um pouco desagradável. Principalmente os do segundo e terceiro compartimentos de carga. Nunca ouvi falar de bestas assim. O Frogger estremeceu. Não sabemos que tipo de desastre isso pode causar. Não há nada a temer. Só precisamos confiar no comandante assistente e em seu plano. À menção do comandante assistente, os olhos do Frogger estremeceram ligeiramente. Não, não é como se eu estivesse duvidando dele, é só. Em primeiro lugar, aqueles que dizem que as bestas são tão perigosas são os caras da guarda alada. E eles estão sendo pagos para combater essas coisas ou perigosas. Seria tolice confiar na palavra deles. O que você quer dizer?
Ao declarar que seu inimigo é tão perigoso, eles podem arrancar mais dinheiro de seus patrocinadores. E como detém o monopólio do campo de batalha, ninguém pode expor suas mentiras. Em outras palavras, eles estão exagerando a força das bestas para seu próprio lucro. Mas isso não pode ser. A voz do Frogger tremeu. Ilhas foram realmente afundadas, sabe? Minha casa ficava na 15ª ilha. Claro. Se eles fizerem parecer que estão ganhando facilmente, isso arruinará todo o seu plano. Ao permitir ocasionalmente alguns sacrifícios de propósito, eles aumentam a credibilidade desse rótulo de o perigoso. Isso se chama atuação. Mas isso. Conteúdo patrocinado. Com relação aos salvadores mortos lá, o que mais você esperaria de civis não treinados? Não há razão para que soldados experientes como você ou eu os temam mais do que o necessário. Ah! Mesmo que fossem perigosos, nossas técnicas de barreira atualmente os tornam impotentes. Já refutamos a grande mentira de que eles não podem ser controlados. O Frogger ficou em silêncio. Bufando, os Lucantrobos continuaram. Eu entendo que você esteja preocupado com o futuro de Reguaire. Também entendo que você esteja preocupado em trazer objetos proibidos para a densamente povoada 11ª ilha flutuante. No entanto, você precisa pensar de forma mais simples. Simplesmente? Lembre-se das palavras do comandante. Devemos lutar e reivindicar o nosso futuro com as nossas próprias mãos. Há algo de errado com suas palavras? Não. Claro que não. Isso é verdade. Isso é justiça. E então não há verdade nem justiça com a guarda alada, que monopoliza a luta com as bestas. Para praticar a retidão, às vezes são necessários sacrifícios. Essa é a realidade da qual não devemos desviar os olhos. E por isso devemos seguir esse caminho até o fim com coragem. Essa é a responsabilidade e o orgulho de cada soldado da Força de Defesa Nacional de Elpis. Isso não pode estar certo, pensou o Frogger. Ele percebeu que havia algo errado com o argumento do oficial. No entanto, ele não conseguiu identificar exatamente o que. Se ele não conseguiu encontrar nada de errado, talvez estivesse correto, afinal, e sua hesitação não passava de um comportamento vergonhoso decorrente de sua covardia. O entendido. Por favor, esqueça o que eu disse antes. Eu vou fazer isso. Fico feliz em ver que a chama da bravura foi acesa em você. Os Lucantrobos assentiram satisfeitos. As salas de carga de 1 a 4 daquele navio pareciam quase fortalezas por si só. Muitas camadas de placas de aço com uma fina camada de prata encantada na parte externa serviam de parede. Embutidos no chão, fragmentos de madeira, minerais e ossos de várias cores formavam 3 círculos concêntricos. Eles representavam o Sol, a Terra e a vida, criando uma réplica em miniatura do mundo todos juntos. Esses anéis formavam uma barreira simples, mas forte, de múltiplas camadas. Na sua essência, as técnicas de barreira referem-se à capacidade de criar e manter um muro que separa uma parte do próprio mundo. Depois que uma barreira é concluída, o interior se torna um mundo completamente diferente do exterior. Isto provoca uma ligeira variação nas regras dos 2 reinos, o que por sua vez proíbe qualquer cruzamento entre eles. As paredes feitas desta forma não quebram, não importa quanta força física possa ser aplicada sobre elas. E assim como um lobo em uma pintura não pode saltar para atacar o artista, qualquer coisa dentro da barreira não pode prejudicar nada fora dela. Dentro de uma dessas barreiras em um dos compartimentos de carga, havia algo enrolado no chão, algo que assumia a forma de um jovem de cabelos pretos e sem marcas. Conteúdo patrocinado. Emitiu um grunhido baixo, quase como um grito. Provavelmente percebeu que estava preso e provavelmente percebeu que não seria capaz de escapar facilmente. Sem outra escolha, ele enrolou seu corpo e suportou sua angústia dentro de seu mundinho fechado. Um impacto repentino sacudiu violentamente o navio. O que? Não me diga que era uma pedra de dragão flutuante, disse o oficial de Lucantrobos franzindo a testa. Não, era apenas uma pedra velha normal.
Não vi isso com todas essas nuvens de trovão ao nosso redor, disse o Frogger. Apesar da situação, sua voz não mostrava sinais de nervosismo. Ele verificou novamente todos os medidores com seus olhos grandes e disse: "E não há grande problema. Afinal, este é um navio do exército. Um impacto desse calibre não nos afundará. Parte da pintura externa pode ter caído e a manutenção pode reclamar disso mais tarde, mas isso é tudo. Eu vejo. Isso é lamentável. Agradá-los exige mais do que uma quantidade normal de álcool. E se trouxermos essas receitas de volta, a administração ficará irritada. Bem, tenho certeza que você pode descobrir alguma coisa, IHM? Os dedos do Frogger roçaram um dos medidores. Apresentava uma ligeira irregularidade no grau de inclinação monitorado em vários pontos do navio. O que está errado? O oficial perguntou. A estrutura do navio provavelmente está um pouco torta. Para um civil, custaria uma quantia considerável para consertar, mas como somos o exército, tudo bem. Não, isso significa que vamos precisar de mais álcool para o pessoal da manutenção. Tenho certeza que você encontrará um, e o Frogger olhou para cima. Você ouviu alguma coisa agora? O que você está falando? Pensei ter ouvido algum tipo de estrondo vindo de lá. O Frogger voltou seu olhar para uma porta. Além daquela porta, e no final do corredor, ficava o segundo compartimento de carga. Tem certeza de que não foi apenas sua imaginação? Talvez. A avaliação da situação feita pelo Frogger estava correta. O impacto que abalou o navio foi devido a nada mais do que uma pequena pedra flutuante, não a um bombardeio de um navio inimigo escondido entre as nuvens, não a um espião a bordo começando a destruir o navio, e não a bagagem na sala de carga acontecendo. Um tumulto. Seu julgamento do dano também estava correto. O impacto deformou levemente a quilha do navio, causando pequenas distorções estruturais em todo o navio. Nenhum grande problema de alteração do voo poderia ser causado por danos tão leves. Na verdade, se um navio civil sofresse tais danos, os custos de reparação provavelmente superariam os méritos obtidos com a reparação efetiva do navio. Tudo isso estava correto. No entanto, o Frogger não entendia muito bem as técnicas de barreira utilizadas nas salas de carga. Ele não sabia que a Defesa Nacional de Elpis não poderia produzir de forma confiável barreiras de pequena escala com sua tecnologia atual. Ele não estava ciente de que a barreira usada no compartimento de carga atrás dele era apenas um protótipo, sem garantia de resistência ao uso real. Ele não entendia a delicadeza implacável necessária para criar e manter um mundo totalmente novo. O Frogger leu documentos. Ele tinha conhecimento das técnicas de barreira. No entanto, ele ainda não os entendia realmente. Bem, mesmo que o fizesse, o resultado não teria mudado. Conteúdo patrocinado. De repente, um terço da popa do dirigível do exército Tomorrow Grasper No. 7 literalmente desapareceu. Em um instante, o que antes era um navio simplesmente desmoronou em areia cinzenta antes de fluir para as violentas nuvens de tempestade e desaparecer. Com o equilíbrio perdido, o navio inclinou-se fortemente para a frente. As partes não afetadas pela explosão inicial começaram a se despedaçar sob o próprio peso. Incapaz de suportar o torque destrutivo aplicado a ele, uma das hélices se separou do navio e saiu voando. O reator mágico em chamas, tendo perdido a saída de pressão, começou a expelir chamas explosivas. Os gritos e berros dos passageiros duraram apenas um momento antes de desaparecerem na chuva torrencial. E então, o Tomorrow Grasper No. 7 começou sua descida. Olha, uma estrela cadente. Na parte sudoeste da 11ª ilha flutuante fica a grande cidade de Colina de Luche. Apesar da forte tempestade, ainda havia algumas pessoas olhando para o céu densamente coberto. E aquelas poucas pessoas viram uma colossal bola de chamas brilhando com intensidade suficiente para perfurar as nuvens. Um desejo. Uma verdadeira estrela cadente não seria visível sob as nuvens escuras. No entanto, nenhuma das poucas pessoas que olhavam para o céu percebeu isso. Eles simplesmente comentaram sobre o quão brilhante era ou quanto tempo duraria.
Uma dessas pessoas, um jovem Erantrobus com problemas para dormir, fez um desejo apressadamente enquanto olhava com admiração para a estrela cadente pela janela de seu quarto. Espero que Regal Aire permaneça em paz para todo o sempre. Um barulho estrondoso explodiu no ar, seguido por uma onda de choque explosiva. As árvores caíram como meros dominóis, enquanto a terra e as pedras foram violentamente arrancadas do chão. Uma enorme coluna de fumaça negra subiu no céu escuro e tempestuoso acima. Apesar da chuva forte, as chamas não mostravam sinais de enfraquecimento. Um pouco longe dos destroços em chamas de uma aeronave, um jovem, ou melhor, algo que lembrava um jovem, pousou no chão. Ele se contorceu de dor, não apenas pelo impacto de cair de um lugar tão alto, mas também pelos impulsos destrutivos furiosos que jorravam de dentro de seu corpo. Ri até a borda. Esticando os braços trêmulos, avançou lentamente arrastando o corpo pelo chão. Ele entendeu que não poderia estar lá. Mas nenhum raciocínio poderia suprimir os gritos internos de seus instintos. O desejo de devolver tudo e todos no céu à areia cinzenta queimou dentro dele. Podia sentir aquele desejo devorando gradualmente sua mente. Precisava se lançar sobre a borda da ilha o mais rápido possível. Incerto da resistência de seu corpo, ele sabia que uma queda de tal altura no chão poderia muito bem significar a morte. Porém, se morresse, nunca mais seria capaz de subir ao céu, e isso era mais importante do que qualquer coisa. Não sabia em que direção estava a borda. A chuva gelada e a escuridão espessa que o envolvia tornaram seus 5 sentidos totalmente inúteis. Ele simplesmente rastejou um braço de cada vez sem pensar. Ei! Conteúdo patrocinado. A voz de um homem se misturava com o som da chuva constante. Virando-se para a fonte, avistou um homem grande e emoldurado segurando uma tocha extremamente brilhante. O homem carregava outra pessoa menor nas costas. Destruir. Impulsionado pelo instinto, agarrou um galho de uma oliveira próxima com a mão direita com um estalo. No instinto seguinte, não sentiu mais nada em seu punho cerrado. Ele soltou e um punhado de areia misturada com água da chuva derramou-se no chão. Então, depois de um breve atraso, a oliveira, cujo tronco havia sido meio arrancado do chão, caiu com um rangido que lembrava um grito doloroso. Não, venha. Sempre que algo aparecia, o desejo de destruí-lo assumia o controle de sua mente. Cobriu os 2 olhos com a mão esquerda na tentativa de resistir. Corra, é muito perigoso. Incapaz de ver, simplesmente gritou na direção onde o homem estava. Uau, você realmente é Willem, hein? A voz do homem parecia estar se aproximando, e não mais distante. Ouviu claramente os sons de botas grossas de couro pisando no chão lamacento se aproximando. Bem, não é como se eu duvidasse disso. É meio difícil de acreditar tão de repente e quero dizer, já se passaram 500 anos, pelo amor de Deus. O homem parecia estar conversando casualmente com a pessoa que estava de costas. O que você está fazendo? Apresse-se e fuja. Nesse ritmo, você não chegará a tempo. Não, chegue mais perto. Espere, Willem, você ainda tem parte da sua consciência? Sim. Mas não por muito. Não teve forças para dar aquela resposta, nem teve compostura para reconhecer a estranheza da pergunta do homem. Por pouco, hein? Vejo que você ainda é tão assustadoramente durão quanto antes, disse o homem com uma risada ao chegar bem na frente de seus olhos. Sim, eu sei, disse ele à pessoa atrás dele. Não é como se eu quisesse abandoná-lo também. Mas isso seria realmente o melhor para ele? Você sabe que isso pode fazê-lo sofrer ainda mais, certo? Seguiu-se um breve silêncio enquanto o homem esperava pela resposta do seu companheiro. Bem, isso é verdade. Tudo bem, desta vez vou ceder, princesa egoísta. Então, com rosto e tom calmos, o homem se virou para falar com ele novamente. Seja grato. Meu poder acabou há muito tempo, mas, como sou um professor tão bom, farei minhas maravilhas mais uma vez para vocês. Ele gentilmente colocou a palma da mão na testa da coisa que lembrava um jovem. Esta é a primeira e última vez que lidarei com uma fera. Este é um tratamento especial.
Só você pode ser adormecido pelas minhas mãos. Não entendeu as palavras do homem, mas finalmente percebeu uma coisa e conhecia o dono daquela voz. Certa vez, há muito tempo, em algum lugar, ele conversou muito intimamente com aquela voz. Uma vez na vida, ele olhou para o dono daquela voz com admiração, e talvez essa admiração ainda permanecesse até agora de certa forma. Ao dizer repetidamente a si mesmo para nunca se tornar esse tipo de adulto, manteve essa admiração em mente. Olhe para a lua em uma noite sem estrelas. O homem falou com uma entonação peculiar, quase como se estivesse recitando um poema antigo. Sentia algo estranho saindo da palma da mão do homem enquanto ele falava essas palavras. A intuição lhe dizia que algo estranho, ou mesmo perigoso, estava acontecendo. No entanto, não se mexeu. Deixe a lama da noite envolver seus olhos, cantou o homem baixinho, como se estivesse dando uma ordem. Então, no instante seguinte, a consciência do jovem escureceu. Conteúdo patrocinado. Reporte. Fim da batalha. Conteúdo patrocinado. O tempo fluiu lenta mais seguramente. O verde da grama à beira da estrada se aprofundou e as árvores quase pareciam estar competindo entre si para desabrocharem primeiro. O vento assobiando parecia um pouco mais suave e quente a cada dia que passava. Com a mudança das estações, o armazém das fadas ganhou 2 novos residentes. Um veio de uma floresta na 26ª ilha flutuante e o outro apareceu próximo a um lago na 40ª ilha. A agência de busca da guarda alada os recolheu e os levou para o armazém. A princípio, Almita e seus amigos, até então a geração mais jovem, alegraram-se e causaram grande comoção ao saber da notícia. Tia, porém, acabou com isso, repreendendo-as para agirem de forma mais adulta, já que iriam se tornar irmãs mais velhas. Por outro lado, felizmente, nenhum residente existente foi perdido durante esse período. Nem um único ataque de Temer ocorreu desde então ninguém precisou partir para a batalha e sacrificar sua vida. Kutori. Nefren. Willem. Desde aquele dia em que o armazém perdeu aquelas 3 faces insubstituíveis, os tempos de paz continuaram, tal como aqueles 3 sempre desejaram. Como sempre, não houve previsões de batalhas, disse um reptrace gigante sem rodeios do outro lado do cristal de comunicação. Se houver um ataque Temer no futuro, certamente será capturado pelo olho prateado. Embora possa ser uma breve pausa, parece que os soldados podem continuar descansando suas lâminas. Eu vejo. Naigrat deu um suspiro de alívio. Era um evento normal, mas, ainda assim, Naigrat sempre ficava nervosa durante as conversas com o primeiro oficial Limeskin. No entanto, a culpa não era necessariamente dele. O assunto não era exatamente uma conversa relaxante. Seu coração nunca poderia permanecer calmo ao pensar em enviar as preciosas crianças do armazém para o campo de batalha. Mas como a conversa deles era sempre tão estressante, os momentos em que Limeskin relatava que nada aconteceu deixavam Naigrat ainda mais feliz. Somente em momentos como aqueles ela se sentia grata pelas habilidades de previsão supostamente perfeitamente precisas da prima de olhos prateados. Como declararam que não haveria batalha, um ataque surpresa seria inconcebível. Os dias de lazer no armazém continuariam por mais um pouco. Fico feliz em ouvir isso, disse ela do fundo do coração. Este período de paz está se revelando bastante longo. Antes, havia 2 ou 3 ataques por mês e mais não houve nada nos últimos. Mu. O reptrace deu um grunhido indecifrável antes de ficar em silêncio. Naigrat ignorou isso e continuou, alimentada pela felicidade infinita que fluía dela. Eudeia e os outros estão muito bem. Você sabe, os novos que chegaram no mês passado. Eles parecem ter medo de dormir sozinhos, então eu fico com eles todas as noites. Ah, a cara deles quando dormem é tão fofa que eu só quero devorá-los, sabe? Eu vejo, e a voz do reptrace enquanto ele murmurava uma resposta indiferente parecia um pouco mais sombria do que o normal. Conteúdo patrocinado. Naigrat percebeu claramente que algo devia estar errado. O que está errado? Não é um assunto fácil de discutir. Limeskin parecia estar vacilando, algo muito incomum para ele. Você está falando sobre isso?
Depois que o Shentor desapareceu, uma expedição foi enviada às pressas, certo? Eles encontraram alguma coisa? Não, não é isso. Os relatórios da expedição estão todos sendo mantidos escondidos por alguém superior a mim. E Limeskin era um primeiro oficial. Agora, Naigrat não conhecia a estrutura da guarda alada com muitos detalhes, mas entendia que o primeiro oficial era uma posição bastante elevada. Certamente, a informação que lhe foi ocultada não poderia ter sido uma ocorrência normal. Em outras palavras, aquela expedição encontrou algo lá embaixo, e esse algo tinha que ser tão significativo que nem mesmo um primeiro oficial poderia saber disso. Isso intrigou um pouco Naigrat, mas aparentemente Limeskin tinha outro assunto em mente. É sobre as previsões das batalhas, continuou ele. Sim. Não apenas hoje ou amanhã. Absolutamente nenhuma visita de Teimerre foi prevista daqui em diante. O que? Naigrat lançou um olhar confuso ao cristal de comunicação. Por pelo menos alguns anos. Ou talvez para a eternidade. Esse é o tempo que esta paz durará. Conteúdo patrocinado. Pelo menos alguns anos, e eternidade, e o quê? Naigrat repetiu essas palavras mentalmente algumas vezes. Realmente, ela perguntou, encostando-se no cristal, empurrada para frente por sua alegria transbordante. A eternidade provavelmente era esperar demais, mas se ela não tivesse que fazer aquelas garotas lutarem por mais do que alguns anos, não poderia haver notícias mais felizes. Ela não queria mais sentir tanta dor e tristeza, e também não queria que ninguém mais as experimentasse. Uau! 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 Sons estranhos começaram a sair da boca de Naigrat. Ela suprimiu desesperadamente o impulso de pular alegremente pela sala. Em relação a esta notícia, as opiniões dos generais, a patente acima dos oficiais, estão divididas. Limeskin continuou na mesma voz. Nenhum único fragmento de felicidade apareceu em suas palavras ou em sua expressão. Atualmente, não tenho escolha senão dizer que o vento está soprando em uma direção desfavorável. E o que você quer dizer? Muitos estão dizendo que deveríamos eliminar o armazém das fadas. A boca de Naigrat ficou aberta. E por quê? Para que um guerreiro continue sendo um guerreiro, é necessário um campo de batalha. Um guerreiro que perdeu seu campo de batalha e seus inimigos não pode mais reunir a reverência e as oferendas do povo, explicou o enorme lagarto em uma voz que soou casual demais para Naigrat. Quando o vento para de soprar, mesmo a maior das bandeiras não pode mais tremular. Porque as palavras do Reptrace provaram ser tão enigmáticas como sempre, mas Naigrat se acostumou a conversar com ele ao longo dos anos. Então, infelizmente, ela entendeu perfeitamente o significado que estava por trás daquelas palavras. Nem a guarda alada nem a companhia comercial Orlandri eram simplesmente coletivas. Muitos de seus membros não viam com bons olhos o uso de leprechauns e armas escavadas. Naigrat certamente poderia entender o porquê. Afinal, eles estavam pegando emprestado o poder deixado pelo Innetvit. A sobrevivência de Reguaire estava literalmente inteiramente nas mãos de um grupo de sem marca, que usava armas cuja estrutura e lógica não eram compreendidas por ninguém. Os fantasmas estavam no comando do destino dos vivos. Muito ódio foi direcionado aos monstros que assumiram a forma de crianças. Sem mencionar que a compra e coleta de armas escavadas custam uma quantia astronômica. De qualquer forma, houve uma infinidade de razões. Várias pessoas com valores diversos encontraram suas próprias razões para se oporem à existência dos leprechauns. As meninas continuaram a ser utilizadas apesar de toda a resistência, simplesmente porque eram necessárias. Reguaire não poderia sobreviver sem seus sacrifícios. No entanto, se essa necessidade desaparecesse, as coisas mudariam. Assim que os ataques de Teimerre parassem, todas aquelas pessoas não permaneceriam mais em silêncio. Eles lançariam os argumentos e reclamações que carregavam o tempo todo contra as meninas. Deve ser disso que Limeskin está falando. Começando pela sua instabilidade, os leprechauns têm muitos problemas associados a eles. Então, agora que a ameaça do Teimerre acabou, as pessoas da guarda alada estão dizendo para se livrar deles. Mas então,
Conteúdo patrocinado. Se isso acontecer, o que será das meninas? Eles não serão apenas libertados, não é? Naigrat sabia muito bem que isso nunca aconteceria. No fundo, as meninas não passavam de bombas ambulantes vestidas com roupas. E como ninguém menos que a própria Naigrat era quem vestia suas roupas, se o armazém das fadas desaparecesse, eles seriam apenas bombas ambulantes, sem sequer usar roupas, e bem, de qualquer maneira, eles nunca seriam soltos na natureza sem qualquer supervisão. Alguns exércitos municipais estão dizendo que querem afiar suas presas contra as bestas. Limeskin disse a verdade impiedosa. Eles já expressaram suas preocupações sobre deixar toda a luta com as bestas exclusivamente nas mãos da guarda alada e dos leprechauns. Para eles, esta é uma oportunidade perfeita para conseguir o que querem. Então eles querem que outros exércitos possam manter leprechauns? Em vez da guarda alada reunir todos eles como estão fazendo agora? Ah! Existem mais do que algumas vozes de acordo dentro da guarda alada também. Eu vejo. Apenas por perderem a sua posição como armas decisivas anti-Temerre, os leprechauns transformaram-se em nada mais do que bombas poderosas e instáveis. Não é surpresa que haja alguns na guarda alada que não queiram lidar com sua manutenção. E também não é surpresa que haja outros querendo colocar as mãos neles. O poder faz com que as pessoas que o detêm se sintam seguras e as pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis. Reguaire não é um país grande. O Império Noble Wings, a Federação Mercantil de Elpis, o Condado de Elvuoteia, a Floresta Boreal, não faltam ilhas e cidades que desejam poder político e militar para obter vantagem sobre seus vizinhos. Mas isso significaria: não vou entregar nossos preciosos filhos a alguma outra organização. É claro que Naigrat não tinha certeza se todos aqueles lugares eram terríveis. Uma vida muito boa poderia estar esperando pelas meninas em algum lugar. No entanto, nenhum desses lugares teria alguém que pudesse derramar tanto amor nas meninas quanto Naigrat. Sem chance. O enorme tempo que passou no armazém e os muitos litros de lágrimas que ali derramou fizeram com que Naigrat declarasse isso com confiança. Ela não entregaria suas meninas a ninguém. Ainda não foi decidido com certeza. Não tire conclusões precipitadas, alertou Limeskin. Mas é um resultado muito possível, não é? Conteúdo patrocinado. Não seja precipitado. Há muitas vozes dissidentes, incluindo a minha, respondeu ele bruscamente. No entanto, ele tinha mais a dizer. No entanto, seria melhor se preparar. Naigrat de repente se lembrou de uma lembrança de seus tempos de escola. Se ela se lembrava corretamente, isso ocorreu durante uma palestra de história. Seu professor armado estava falando com sua voz murmurante habitual, difícil de ouvir. O conflito é o destino natural de todos os seres vivos. A paz não é natural e, portanto, é valiosa. Aquilo que não é natural não pode ser obtido simplesmente por ficar sentado. Somente depois de despender o esforço necessário e pagar os sacrifícios necessários para suprimir o instinto e buscar a razão é que ele pode ser obtido pela primeira vez. Precisamente pela dificuldade de obtenção, a paz é vista como uma coisa linda. Ah, entendo, Naigrat pensou depois de ouvir isso. É precioso porque não existe naturalmente. Temos que construí-lo através dos nossos próprios esforços. Pensando bem, o mesmo pode ser dito de quase tudo. A paz não é uma exceção mágica. No final da palestra daquele dia, o professor acrescentou uma última frase, como se de repente se lembrasse dela. Coisas não naturais sempre trazem dificuldades intransponíveis. É claro que tentar manter algo com dificuldades intransponíveis resulta necessariamente em grandes perdas. Pode parecer estranho, mas o preço da paz é muito maior do que o da guerra. É apenas mais difícil ver de onde vêm os custos. Esta é a razão pela qual desde os tempos antigos as pessoas sempre procuraram a paz, mas nunca conseguiram mantê-la por muito tempo. Por que tem que ser assim? Depois de cortar o cristal de comunicação, Naigrat se jogou de bruços na mesa. Ninguém além dela estava na sala. Usando isso como desculpa, ela enterrou o rosto na manga e deixou as lágrimas escorrerem. Se eles não precisam mais lutar, então por que não deixá-los descansar?
Se eles podem viver em paz agora, por que não deixá-los? Por que não pode ser tão simples? Se fosse um conto de fadas, uma vez que os bandidos fossem derrotados e o mundo voltasse à bondade, isso seria o fim. O mundo chegaria ao fim com todos vivendo felizes para sempre, e o futuro além disso permaneceria não escrito. Infelizmente para Naigrat, porém, o mundo real é um pouco mais complicado do que nos contos de fadas. Mesmo depois que uma história termina, o tempo continua fluindo. Essa felicidade arduamente conquistada desaparece e se dispersa. Nada termina enquanto ainda está em toda a sua beleza. Willem, seu idiota, seus soluços se transformaram em reclamações dirigidas a uma certa pessoa ausente. Não foi você quem disse que é doloroso carregar esse sentimento sozinho, você não prometeu compartilhar isso entre nós dois. Naigrat percebeu o quão lamentáveis eram suas queixas, mas ela não tinha capacidade para se importar. Ninguém além dela estava na sala. Suas reclamações não incomodariam ninguém, nem chegariam aos ouvidos da pessoa a quem eram dirigidas. Conteúdo patrocinado. Enfrentando o passado. Conteúdo patrocinado. Recentemente, Naigrat tem agido de forma um pouco estranha. Olhando fixamente pela janela, parecendo prestes a chorar, enterrando a cabeça nos braços, de repente saindo para caçar ursos nas montanhas, e bem, não, ela sempre faz essas coisas, mas, e mais ainda assim, algo parece estranho nela ultimamente. É difícil colocar em palavras, mas algo definitivamente está acontecendo. Deixando isso de lado por enquanto, Lantouk Tsuri História estava atualmente enfrentando um problema próprio. Ela fez um bolo de libra. Ela esmagou grãos de café e os amassou na massa, acrescentou um pouco de conhaque para dar sabor e algumas nozes torradas para dar textura. Fazer sobremesas sempre foi um dos hobbies de Lantouk. No passado, ela costumava pegar emprestado um canto da cozinha e preparar todo tipo de doce para mudar o ritmo nos dias sem treino. Ela até se interessou por um tempo. No geral, ela tinha muita fé em suas habilidades. Depois de terminar este bolo, Lantouk estava quase certo do seu sucesso. Ela teve que lutar muito para evitar que um sorriso desleixado se espalhasse por seu rosto. Com expectativa de elogios fanáticos, ela distribuiu porções a todos os pequenos. Depois que todos tiveram a oportunidade de experimentar sua primeira mordida, rostos pouco entusiasmados encheram a sala, como se alguém tivesse vindo e estampado exatamente a mesma expressão em cada uma das garotas. Alguma coisa está um pouco errada, tia murmurou. Tem gosto de imitação. Panival atingiu um ponto doloroso. É amargo. Colum declarou com migalhas grudadas em suas bochechas. Críticas negativas unânimes. Lantouk logo percebeu a causa de seu fracasso. O sabor que ela queria provar era diferente do sabor exigido pelos mais pequenos. Ela havia esquecido de levar em consideração um fato tão simples. Se ela tivesse apenas pensado nas pessoas que realmente comiam sua criação, ela teria evitado um erro tão novato. Sentindo-se um pouco oprimido por sua incompetência, Lantouk caiu no chão. Ah, acho muito bom. Tem um gosto adulto. Lucky levantou-se da cadeira e tentou desesperadamente defender o fracasso de um bolo inglês. Lucky era realmente um bom garoto, sempre tendo consideração pelos outros. Lantouk queria dar um abraço nela. No entanto, essa gentileza doeu um pouco no momento. Lantouk tentou participar dos jogos de bola das crianças. A tendência no momento parecia ser um novo tipo de jogo desconhecido para ela, então primeiro ela teve que aprender as regras. Envolveu duas equipes competindo para colocar a bola no gol do time adversário. Para vencer, uma equipe precisava obter um certo número de pontos gerais ou fazer com que cada membro da equipe marcasse pelo menos uma vez. Willem nos ensinou esse jogo. Ele disse que seria um bom treino para lutar em equipe. Ouvir isso irritou Lantouk um pouco, mas ela não deixou transparecer em seu rosto. Ela não queria que ninguém soubesse o quão consciente ela estava daquele segundo técnico, então se conteve. Em vez disso, decidiu dissipar essa frustração dominando o jogo. Contudo, não foi tão simples. Sendo um soldado fada adulto, as habilidades físicas de Lantouk superavam em muito as dos mais pequenos.
Então, naturalmente, ir com tudo contra adversários com uma desvantagem inerente tão grande teria sido muito imaturo. Ela pensou que se não pegasse leve com eles, o jogo não teria sido divertido. As crianças deram tudo de si. E Lantouk sofreu uma derrota miserável. O motivo era claro: uma pessoa sozinha não conseguia marcar para cada membro da equipe. Além disso, a força e a velocidade por si só não ajudaram muito a marcar todos os companheiros de equipe. Habilidades como o trabalho em equipe e a capacidade de acompanhar tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo entraram em jogo, e Lantouk acabou não sendo páreo para as crianças nesses aspectos. A teoria é guardar os melhores marcadores para a segunda metade do jogo. No primeiro tempo, eles podem apenas jogar na defesa. Conteúdo patrocinado. Além disso, a capacidade de ajudar um companheiro de equipe a marcar é mais valiosa do que a capacidade de marcar em si. Espírito de luta e coragem. Palavras que pareciam um conselho empilhadas em cima do soldado derrotado. Lantouk se jogou no chão. Está tudo bem. Tenho certeza que você ficará bom rápido. Como sempre, Lucky tentou animá-la. Ela realmente era uma boa criança. Mas, novamente, essa gentileza doeu um pouco. O que você está fazendo? Isaiah perguntou, colocando a cabeça para fora da janela da sala de jogos. O que estou fazendo? Eu realmente me pergunto. Lantouk encostou as costas em uma parede próxima e respondeu com uma voz exausta. Apesar de sua personalidade, Lantouk ainda tinha certo orgulho de ser uma das mais velhas do armazém. Como alguém que cresceu lá e serviu de guia para os pequenos, ela não poderia perder para um cara que apareceu de repente do nada. Com esse raciocínio, ela declarou uma guerra silenciosa contra uma certa pessoa ausente, mas obviamente terminou em uma derrota miserável. Ainda não consegue tirar o técnico da cabeça? Não adianta brigar com alguém que não está aqui, sabe? Não, não é isso. Lantouk fez beicinho e desviou o rosto. Haha. O que? Eu disse algo engraçado? Ah, isso só me trouxe de volta um pouco. Quando ele veio aqui pela primeira vez, Kutori teve uma reação semelhante. Espere um segundo, não vou permitir isso. Definitivamente não tenho os mesmos sentimentos por aquele técnico que Kutori tinha. Na verdade, é mais exatamente o oposto. Nossas reações coincidentemente são semelhantes, então você não pode nos unir assim. Entendo, Lantouk respondeu calmamente, suprimindo a vontade de gritar seus verdadeiros pensamentos. Os sons de Noft chutando a bola alegremente chegaram a Lantouk com um vento suave. A julgar por esses gritos de guerra, Noft rapidamente pegou o jeito do jogo e começou a jogar com os mais pequenos. Em outras palavras, isso fez de Lantouk o único fracasso. Tomada por uma sensação de desamparo e derrota, Lantouk deslizou cada vez mais pela parede até se sentar no chão. A propósito, Isaiah. Você não esteve na sala de leitura recentemente, se ela disse em vez de um suspiro pesado. Até outro dia, Isaiah Mizzy Valgalise estava escondida na sala de leitura e na sala de referência, concentrando-se intensamente em algum tipo de pesquisa. Lantouk não havia fora daqueles 2 quartos, exceto para comer, tomar banho ou dormir. Conteúdo patrocinado. Você terminou de pesquisar o que queria saber? Ou ainda não terminei, é mais pelo contrário, e Isaiah cruzou os braços no parapeito da janela, apoiou o queixo em cima deles e soltou um longo suspiro. Percebi que há um limite para o quanto posso encontrar aqui. Para recursos relacionados a nós e a Dugveapons, se você perguntar a Naigrat, você pode enviá-los para cá pela empresa. É algo diferente? Como o Armazém das Fadas era um centro de pesquisa de duendes e armas escavadas, pelo menos no papel, a administração permitiu que alguns fundos fossem gastos em livros especializados e similares, mesmo aqueles de relevância duvidosa. Os livros de pesquisa que Lantouk usou quando entrou na língua antiga, as palavras que o Netvit usou uma vez, originalmente pertenciam a Nefren, o monstro leitor do armazém. O assunto em si não é o problema. Se eu pudesse comprá-los, teria comprado imediatamente, mas aparentemente é um livro precioso, com apenas 5 exemplares em toda Reguaire. Você não só não pode obtê-lo em dinheiro, mas também precisa de permissão especial apenas para que seja mostrado a você. Bem, acho que não há muito que você possa fazer então.
Sim. Absolutamente nada. Lantouk e Aizeia soltaram simultaneamente um suspiro pesado. Por serem armas, os leprechauns não tinham permissão para sair do armazém e andar livremente. Escusado será dizer que ninguém teria confiado neles o suficiente para lhes mostrar um livro tão valioso. Ainda não acho que sejamos iguais, disse Lantouk. O que você está falando? Kutori e eu. Ela não teria desistido tão facilmente. Ah, verdade, verdade. Se Lantouk se lembrava corretamente, esse era o tipo de garota que Kutori Nota Senioris era. Não é que ela fosse tão burra que não conseguisse entender o conceito de impossível. Ela entendeu perfeitamente bem e aceitou. No entanto, ela era extremamente péssima em fazer com que essa verdade funcionasse bem com seus sentimentos. Seu raciocínio e emoções se chocaram e no final ela sempre acabava fugindo de repente para algum lugar. Lantouk nunca viu isso como uma maneira muito inteligente de viver, mas ocasionalmente achava que parecia uma maneira divertida de viver. Acho que nunca serei capaz de viver assim. Bem, não que eu queira, pensou Lantouk, fingindo não notar a dor aguda em seu coração. Bem. O que você estava pesquisando de qualquer maneira? Quer saber? Eu acho, é claro que Lantouk queria saber. Ela simplesmente nunca encontrou o momento certo para perguntar. Depois que perderam seus bons amigos, vendo Aizeia conter as lágrimas e se confinar silenciosamente na sala de referência, Lantouk achou difícil se aproximar dela. Tudo bem se eu perguntar? Conteúdo patrocinado. Não vale a pena esconder nada. Eu só queria saber o que exatamente somos. Filosofia, hein? Não nesse sentido. Num sentido mais prático ou físico. O técnico disse que os leprechauns existem há muito tempo, mas agora eram bem diferentes de nós. Diferente? Aparentemente eles eram menores e não pensavam muito. Lantouk olhou para o terreno. Ela viu fadas muito pequenas que não pareciam estar pensando muito cobertas de lama e correndo animadamente. Além disso, Noft combinou perfeitamente com eles. Ah, diferente deles também, disse Aizeia. Pequeno o suficiente para caber na palma de um Netvit. Por serem uma espécie de fenômeno natural resultante dos fragmentos da alma de uma pessoa falecida que erroneamente assumiram forma física, eram quase como ilusões, difíceis até de tocar. Os duendes eram uma espécie de fantasma, fenômeno natural que resultou de uma alma que não conseguiu compreender sua própria morte e vagou pelo mundo. Lantouk já sabia disso. Com base nessa suposição, também fazia sentido que eles não tivessem um corpo estável ou um senso de identidade. Parecia mais natural que tais almas não aparecessem mais como fogos fatos efêmeros, como os velhos leprechauns dos quais Aizeia acabou de falar, e dos quais Willem Cummins falou uma vez. A materialização de uma alma. Aparentemente, isso por si só não é um fenômeno muito raro. No entanto, a alma de qualquer animal normal é tão pequena que não consegue se transformar em nada além de uma névoa fina, continuou Aizeia. Isso é estranho. Lantouk estava um pouco interessado agora. Então, se as fadas não são mais do que isso, como podemos nos explicar? Sim, essa é a questão. Somos fantasmas, mas temos carne real em nossos corpos e bem, não muito em alguns casos, Aizeia, olhando para a área do peito de Lantouk. Ei! Você tem bem menos do que eu tenho uma boa quantia em comparação com todas as outras fadas, espere, não é hora de falar sobre isso. Mas de qualquer forma, dei uma olhada em alguns livros de pesquisa recentes, mas eles não disseram nada muito diferente. As fadas são fantasmas, e os fantasmas têm uma massa física muito próxima de zero. Sua forma materializada é instável e eles tendem a simplesmente desaparecer no ar, continuou Aizeia. Bem, isso faz sentido se você pensar bem. Este armazém é como um depósito de relíquias do passado não analisadas. Somos assustadores e podemos explodir a qualquer momento, então fomos empurrados para esta 68ª ilha, no interior. Isso é verdade. Houve alguém que propôs uma nova hipótese. Ele foi um gerente anterior aqui.
Perguntando-se se ela poderia tê-lo conhecido, Lantouk começou a vasculhar suas memórias, mas logo percebeu que era fútil. Quase todos os gerentes enviados para o almoxarifado cumpriram todo o mandato sem nunca comparecer ao almoxarifado. Obviamente, ela não teria se lembrado de nenhum deles. Apenas um rosto apareceu à menção do título de gerente do Armazém das Fadas, ou segundo técnico de armas encantado. Ele disse que se a alma de qualquer animal normal é muito pequena, então assumir que o ser original deveria ter uma alma ridiculamente grande resolve a contradição e explica a existência dos leprechauns, explicou a Isaiah. Conteúdo patrocinado. A reação inicial de Lantouk escapou de sua boca. Que tipo de raciocínio é esse? Mesmo que a contradição desapareça, qualquer senso de credibilidade simplesmente foi jogado pela janela. Quero dizer, estamos falando de almas e fantasmas. Não faz sentido discutir se é realista ou não neste momento. Estamos falando sobre nós e somos reais. É claro que precisa ser realista. Bem, a Isaiah disse com uma risada alegre. Somos fantasmas e monstros, em outras palavras, trabalhamos com a suposição de que não somos reais. Mas, se você diz isso, então não há sentido em tudo isso, não é? O breve sonho de uma criança que morreu jovem. Isso é o que somos. Não faz sentido desviar os olhos desse fato. Isso pode ser verdade, mas... A propósito, a vida anterior de Isaiah também foi de Leprechaun. Ela morou aqui há cerca de 10 anos, usou a arma cavada Pashin e morreu aos 18 anos. O que? Lantouk olhou para Isaiah, apenas para ver seu habitual sorriso difícil de ler. E essa hipótese que acabei de mencionar não contradiz as minhas memórias. Se um leprechaun é o fragmento de uma alma gigantesca, então ele preenche as condições para servir de ingrediente para um novo leprechaun. A Isaiah. Mantenha isso em segredo de todo mundo, ok? Eu vivi por um tempo relativamente longo, mas só contei isso para você, Kutori, disse a Isaiah, depois riu com sua risada habitual. Lantouk pensou que talvez a Isaiah tivesse esquecido a expressão adequada a ser usada em tempos como estes. É claro que não podemos concluir precipitadamente que todas as nossas vidas anteriores foram leprechauns. Mesmo que toda reencarnação resulte na mesma espécie, deve haver algo diferente se você voltar o suficiente. O que quer que esteja lá, é isso que eu queria saber. Lantouk não conseguiu pensar em nada para responder. Bem, como não fui muito longe, não há mais nada a dizer. Se o técnico ainda estivesse por perto, aposto que ele poderia ter me dado alguns conselhos, mas não está. Originalmente, comecei a pesquisar para ver se havia alguma maneira de ajudar Kutori. Como você pode ver, não cheguei a tempo, então não faz mais sentido. A Isaiah riu novamente. Desta vez, porém, em vez de uma máscara que escondia todas as suas verdadeiras emoções, foi um sorriso melancólico, que quase fez Lantouk querer chorar só de olhar para ele. Conteúdo patrocinado. Shumumatsu V5C2 A Névoa no Céu P6. Conteúdo patrocinado. Expedição terrestre de emergência. O rugido de um reator mágico em chamas e o barulho das hélices zumbiam ruidosamente ao fundo. O ar, perturbado pelas lâminas giratórias, soprava descontroladamente em todas as direções. Enterrado em uma camada de nuvens em forma de seda fina, muito acima das planícies arenosas, uma aeronave pairava no local. As caixas de madeira que jogaram no chão para fins de observação chegaram à superfície sem problemas. Ao puxá-los de volta com cordas e verificar as leituras, a tripulação não encontrou anormalidades. Em outras palavras, a área diretamente abaixo deles ainda não havia entrado em contato com o Shentor, o que reduziu instantaneamente qualquer ser que se aproximasse da areia. Não há vestígios em lugar nenhum. Nesse ritmo, não podemos descartar o boato de que o Shentor desabou repentinamente e morreu, murmurou um jovem Borgle enquanto coçava a cabeça careca. Na verdade, eu realmente espero que esse boato seja verdade. Se ainda estiver vivo e tiver escapado para algum lugar, não sabemos quando poderá atacar novamente. Ele. Superar a ansiedade e o medo com a razão e a tecnologia é o que significa ser uma forma de vida inteligente, disse um gremiano, agitando os dedos.
O ombro de seu uniforme militar exibia a insígnia de primeiro técnico. Colocamos caixões de pólvora em uma ampla área ao nosso redor. Eles foram especialmente encomendados, projetados para produzir um grande som caso fossem danificados por qualquer coisa que não fosse um simples impacto. Esse poder de desintegração daquele extintor ou o que quer que seja é ativado o tempo todo, certo? Então, se essa coisa aparecer, com certeza irá detonar um dos nossos caixões. Tudo o que precisamos fazer é nos afastar sem pressa se ouvirmos algum barulho. Isso com certeza parece conveniente, mas e se o inimigo rastejar logo abaixo de nós? O gremiano, que estufava o peito com orgulho, vacilou. Aquela besta faz um túnel sob a areia? Bem, eu não sei, mas quando se trata desses caras, não me surpreenderia se eles pudessem. O Xentor está especialmente envolto em mistério. Não podemos esperar que nos preparemos para isso também. A tecnologia existe para responder a problemas que compreendemos concretamente. Conteúdo patrocinado. Se você diz, tudo bem para mim. A aeronave começou lentamente sua descida. Colocando os óculos de proteção, o Borg olhou para as planícies cinzentas que se estendiam abaixo. Os problemas não vão simplesmente surgir e se apresentar a nós de maneira gentil. Se a situação nos pegar desprevenidos, quem entrará em pânico será você. O gremiano provavelmente queria dizer algo em troca, mas apenas alguns meses antes, ele foi pego completamente desprevenido pela situação e expôs publicamente um lado vergonhoso de si mesmo. Refletindo sobre essa experiência, ele ficou em silêncio. De qualquer forma, não baixe a guarda. Não vou dizer para você se preparar para qualquer resultado possível, mas pelo menos estar pronto para agir. Farei o meu melhor, o gremiano murmurou amargamente. Parece que ele está melhorando, pensou Borgle, Grick-Graikrak. Até recentemente, esse primeiro técnico não era o tipo de pessoa que dava ouvidos às palavras dos outros. Agora, Grick ainda podia ver alguma resistência nele, mas as palavras de Grick pareciam pelo menos entrar por um ouvido e permanecer, em vez de sair direto pelo outro. A julgar pelo fato de o gremiano ter aceitado o papel de comandante desta expedição, Grick imaginou que os acontecimentos daquele dia devem ter sido um profundo aprendizado para ele. Naquele dia, quando um grande enxame de Teimerre atacou e quase afundou o Plantagenesta, eles perderam muito. Perderam muitas vidas, sofreram muitas feridas, e mais do que tudo, depois de verem aquelas meninas lutar, perderam o bem precioso conhecido como ignorância. O tempo todo, eles estavam protegidos. Seus dias pacíficos foram pagos com sangue por aquelas fadas. Eles viveram em cima dos cadáveres daquelas meninas que morreram às dezenas sem pensar duas vezes. Uma mistura de culpa e desamparo afundou em seus estômagos. Uma vez que soubessem, nunca mais poderiam voltar à ignorância. Grick agora entendia muito bem por que a guarda alada mantinha os leprechauns e as armas cavadas em segredo. Quanto menos pessoas tivessem que carregar essas emoções, melhor. Até ele, como alguém que estava sendo protegido, sentiu isso. Ele não conseguia nem imaginar o que Willem, aquele Inetvit impotente que desejava proteger aquelas garotas, sentia. Isso é estranho. Algumas anormalidades surgiram na visão de Grick enquanto ele olhava para a superfície. Conteúdo patrocinado. O que é isso? Uma fera? Não. Grick balançou a cabeça. Definitivamente não eram os vestígios de uma besta. Na verdade, parecia o contrário, pequenas pedras empilhadas em círculo, madeira queimada e caixas de madeira espalhadas à sombra de uma pedra. São os restos de um acampamento. Vestígios tão bem preservados nas planícies ventosas significavam que não poderia ser muito antigo. Parece que alguém farejou o desaparecimento do Xentor e caiu antes de nós. Não sei quais poderiam ter sido os salvadores, mas deviam ter um olfato apurado. O que? O gremiano forçou os olhinhos em vão. A visão deles não era tão eficaz a longas distâncias quanto a dos Borgles. Você não acha que eles mexeram com as coisas, não é? Eu me pergunto. Grick tirou o par de binóculos pendurado no pescoço e os entregou. O gremiano agarrou-os sem uma palavra de agradecimento e olhou para baixo, quase debruçado para fora da janela.
As ruínas K96 Mal, vestígios do Innetvit tão bem preservados são certamente raros, então é um ótimo local para salvadores, e mais. Grick cruzou os braços e franziu as sobrancelhas, ou melhor, apenas franziu a testa porque não tinha sobrancelhas. Aproveitar a oportunidade tão rápido depois de ouvir que uma besta desapareceu parece um pouco estranho. Você está dizendo que os fundos não dariam certo? Não, isso não, e bem, na verdade, e Grick começou a negar, mas, pensando bem, percebeu que o gremiano tinha razão. Para os salvagers, apenas descer ao solo por si só era uma grande aposta. Cruzar a barreira que envolve Reguaire custou bastante. O combustível e a comida necessários para uma viagem de ida e volta também não eram baratos. Se contratassem alguém fora do grupo, precisavam lidar com o possível risco. Alguns contratos exigiam que os salvadores entregassem previamente o dinheiro a um escritório especializado para ser pago à família do falecido caso algo acontecesse. É claro que, mesmo depois de desembolsar quantias tão grandes de dinheiro para chegar lá, a renda não estava de forma alguma garantida. Não havia como saber o que você iria encontrar, esse era o romance que os salvadores buscavam, mas também a dura realidade ao mesmo tempo. Algumas viagens renderam tesouros espetaculares e outras não renderam absolutamente nada de valor. Escusado será dizer que as estatísticas favoreceram esmagadoramente este último. Então, por causa de tudo isso, todos os salvadores, incluindo Grick, tinham personalidades bastante peculiares. Eu poderia encontrar algo bom e talvez. Algo bom pode acontecer e talvez. Mesmo quando confrontados com informações tão incertas como essa, eles sentiram com entusiasmo a necessidade de descer e verificar por si próprios. Qualquer um que se chamasse Salvador tinha esse mau hábito, mas... Conteúdo patrocinado. Eles se moveram muito rápido. O fato de eles terem descido antes de nós significa que eles estavam observando esta área ainda mais intensamente do que vocês da guarda alada, disse Grick. O gremiano não pareceu entender. Teria custado uma quantia considerável. Neste negócio, onde você não tem ideia do que vai encontrar, investir dinheiro tão repentinamente não é natural. Em primeiro lugar, vir aqui logo após o desaparecimento da besta já é bastante estranho por si só. Risco enorme e sem retorno. Tudo o que eles conseguiram foi derrotar os outros salvadores aqui e entendo. Eles incorreram em todos esses riscos e custos precisamente para dar o primeiro passo. Em outras palavras, eles acreditavam que poderiam recuperar suas perdas. HMMMM? A palmadinha do gremiano deu um forte tapa nas costas do Borgle. O impacto levou Grick para frente, quase empurrando-o pela janela. Ai! Você me deixa para trás e vai para o seu mundinho. De qualquer forma, esqueça isso. Prepare-se. Prepare-se. Para descer, é claro. Não podemos simplesmente sentar aqui e assistir para sempre. Voamos até aqui novamente para voltar à Terra. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo, lembrou Grick. As ruínas K96 Mal. Um lugar onde muitos Innetvit viveram, agora não passa de uma vila adormecida. Temos negócios aqui. Acho melhor verificar antes de fazermos isso. O que você acha, conselheiro? Você acha que está tudo bem para nós irmos até lá? Perguntou o gremiano. Parece que sim. Não consigo ver nenhum problema agora. Entendido. Diga ao gerente de sistemas, retraia a segunda e a sexta asas de controle e prepare-se para a descida. Desligue o reator auxiliar de feitiço por enquanto, mas deixe-o pronto para reativação a qualquer momento. Gritando para os tubos de transmissão de voz, o pequeno gremiano correu pelo corredor estreito. Na verdade, era bastante desconfortável receber um conselho, mas Grick guardou isso para si. Ele olhou para o chão. Ele avistou um ponto vermelho. Forçar os olhos não ajudou muito, então ele colocou o binóculo nos olhos. Agora ele podia ver claramente, era uma jovem com um grande pedaço de tecido vermelho enrolado no corpo. Grick inclinou a cabeça em confusão.
Ele tirou o binóculo, verificou se não estava quebrado e depois olhou mais uma vez para a garota atravessando o terreno. Ah, a garota de cabelos grisalhos. Conteúdo patrocinado.